A diferença entre quem é ouvido e quem é esquecido não é ser mais inteligente. É dominar uma sequência simples que comunicadores de alto impacto repetem até virar reflexo. Aqui um exemplo. Você quer ser levado a sério? Então nunca diga, é só uma ideia boba. Dizendo isso, você já mata sua ideia antes mesmo dela nascer. Em vez disso, diga, tive uma ideia simples, mas isso deve funcionar. A forma como você apresenta transforma o peso das palavras. Quem fala com firmeza muda o ambiente. Você quer parecer confiante? Então nunca diga, desculpa incomodar. Quando você fala isso, já se coloca como alguém que não merece atenção. Em vez de dizer isso, diga, preciso de 1 minuto, é importante. Você não está sendo arrogante, está mostrando clareza. A mente das pessoas respeita quem se respeita. Você quer que te ouçam até o final? Não comece com, vou ser breve, tá? Você já dá permissão para a pessoa se desligar. Comece com, isso pode mudar algo importante. A mente presta atenção quando sente que vai ganhar algo. Quer ser respeitado num relacionamento? Então nunca diga, desculpa, eu sou assim mesmo. Essa frase é uma sentença de estagnação. Quando você diz isso, está dizendo não vou mudar, mesmo que isso nos machuque. Em vez disso, diga, estou tentando entender e melhorar. Isso mostra maturidade e não submissão. Quer parar de ser ignorado? Nunca diga, você que sabe. Você se apaga da escolha e o outro sente isso. Diga, eu prefiro assim. O que você acha? Clareza não é imposição, é presença. Quer evitar brigas desnecessárias? Nunca diga no calor do momento, você sempre faz isso. O sempre transforma um erro em identidade e machuca mais do que resolve. Diga, isso me incomodou agora, posso explicar? Você não ataca, você convida para a reconexão. Brigar é fácil, manter a ponte de diálogo em pé é para quem quer crescer junto. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem exatamente o que querem, sem implorar, sem forçar, sem manipular abertamente? Elas pedem e o mundo parece ceder. Conseguem aquele desconto, aquela vaga, aquele relacionamento, e você aí com boas intenções, bons argumentos, mas colecionando nãos. A verdade é que não é sobre lógica, é sobre psicologia invisível, sobre saber o momento, o tom e, principalmente, a estrutura. Porque quem diz sim não está apenas ouvindo você, está se ouvindo dentro do que você diz. E essa é a arte que quase ninguém ensina. Fazer o outro se reconhecer na sua fala, a ponto de achar que foi ideia dele. Isso não é manipulação, isso é maestria. E tudo começa com uma pergunta. O que essa pessoa já quer, mas ainda não percebeu? Essa é a semente do sim. Ao invés de forçar a sua ideia, você planta a dúvida certa. Por exemplo, ao invés de dizer, você precisa disso, diga, você já percebeu como isso pode te poupar tempo? Você não empurra, você puxa. E o cérebro adora ser puxado com elegância. A próxima chave é a repetição sutil. O sim não vem quando você convence. Ele vem quando o cérebro sente familiaridade. Então repita conceitos com leveza. Mude as palavras, mas mantenha o centro. O silêncio é o terreno onde a mente do outro se escuta. E se a sua estrutura foi boa, o sim nasce ali. Sem pressão, sem esforço, apenas natural, como se fosse inevitável. E é aí que você entende. Convencer não é empurrar, é convidar. Manipular, na raiz, significa moldar com as mãos. E é exatamente isso que os grandes líderes fazem. Moldam conversas, percepções e decisões de forma invisível, mas poderosa. Não estamos falando de enganar, estamos falando de influenciar com inteligência. Manipular sem ser percebido é a arte de posicionar ideias na mente dos outros como se tivessem nascido lá. É fazer com que a pessoa diga sim, acreditando que foi ela quem tomou a decisão. E isso começa muito antes de abrir a boca. A presença já comunica, o olhar que não implora, a postura que transmite domínio, o silêncio que gera tensão positiva. Quando você entra em um ambiente com intenção e serenidade, você já começa a conduzir. Mas o verdadeiro jogo começa quando você aprende a usar a linguagem. A maioria das pessoas tenta convencer falando demais. Os mais inteligentes fazem o contrário, plantam perguntas, criam curiosidade, fazem o outro se abrir antes de oferecer qualquer ideia. E aqui vai o primeiro truque. Ao invés de tentar provar seu ponto, valide o ponto do outro primeiro. Diga, faz sentido o que você está dizendo? E observe o efeito. Isso desarma a resistência. Quando a mente se sente compreendida, ela relaxa. E quando relaxa, aceita novas ideias com mais facilidade. Agora pare e pense. Quantas vezes você tentou convencer alguém, forçando um argumento, interrompendo, tentando vencer no grito?
E o que você conseguiu? Rejeição, defesas, distância. Mas quando você aprende a sussurrar ideias no lugar certo da conversa, você percebe que não precisa mais lutar. Você conduz. E quem conduz em silêncio, governa. Já aconteceu de você estar numa conversa e de repente sentir que perdeu o controle? Como se a pessoa simplesmente tivesse fechado a mente e nada mais do que você diga fizesse sentido. Pois é, a maioria não percebe, mas existe uma pequena janela de tempo, quase invisível, onde a mente do outro ainda está aberta. E se você souber usar as palavras certas nesse exato momento, pode literalmente reprogramar a forma como essa pessoa pensa, decide e reage. E não, isso não é manipulação barata. É o mesmo princípio usado por negociadores, líderes, vendedores, professores brilhantes e pais atentos. Porque quem entende o poder do momento, entende como a mente funciona. Quer um exemplo? Quando alguém diz, não sei se isso é para mim, a resposta comum seria tentar convencer. Errado. A mente resiste. Agora, experimente dizer, eu entendo. Mas e se for exatamente isso que vai te provar o contrário? Essa pergunta simples quebra o padrão lógico da recusa e insere uma dúvida que abre a mente. Esse é o segredo. Você não discute com a decisão do outro, você oferece uma nova trilha para ela continuar pensando. E isso é muito mais poderoso do que tentar vencer um argumento. A ciência mostra que o cérebro decide emocionalmente primeiro e justifica racionalmente depois. Ou seja, a frase certa não é a mais lógica, é a mais emocionalmente estratégica. E se eu te mostrasse uma forma de conseguir o que você quer, sem perder o que você tem? Essa frase ativa duas forças mentais, ganho e preservação. A pessoa começa a enxergar um caminho, não um conflito. O erro de 99% das pessoas é tentar ganhar no grito, na pressa ou no excesso de explicação. Mas grandes comunicadores sabem, uma frase bem colocada vale mais do que 10 argumentos. Por isso, treine agora. Escolha uma situação comum, um amigo indeciso, um cliente em dúvida, um parceiro hesitante, e escreva 3 frases que mudem o cenário. Frases que abrem portas, que tiram a pressão da escolha e oferecem uma alternativa que parece mais segura, mais lógica, mais desejável. Quanto mais você treinar esse poder, mais você perceberá. As pessoas não dizem sim porque você explicou bem. Elas dizem sim porque se sentiram seguras, vistas e conduzidas. Isso é comunicação de alto nível e você pode dominar. A primeira coisa que você precisa entender é que toda resistência carrega uma emoção por trás, e a maioria comete o erro de reagir. Mas o verdadeiro mestre da persuasão não reage. Ele redireciona. Quando alguém diz, acho que não é para mim, não tente convencer, não entre em embate. Respire e pergunte, e se for exatamente isso que vai te surpreender? Ou ainda, você já pensou que talvez seja exatamente o que estava faltando? Essas perguntas não são apenas frases bonitas, elas mudam a emoção dominante, fazem a mente sair do modo defensivo e entrar no modo de reflexão. E é aí que a transformação começa. Troque as afirmações diretas por sugestões com autoridade emocional. Ao invés de dizer, você precisa fazer isso, diga com calma. Pessoas como você costumam descobrir um novo nível quando aceitam esse tipo de desafio. Isso ativa um sentimento de pertencimento. A pessoa sente que está sendo incluída, não forçada. E o cérebro humano adora pertencer. Ela não sente pressão, sente convicção. Agora, preste atenção nisso. Existe um gatilho quase infalível que poucos usam, o cenário reverso. Quando alguém está em dúvida, diga, e se daqui a um ano você olhar para trás e perceber que só precisava dar esse passo? Essa frase é como uma máquina do tempo. Ela transporta a mente da pessoa para um futuro imaginário e faz ela se enxergar parada, frustrada, por não ter tentado. Nesse momento, o medo da estagnação vence o medo da ação e a decisão acontece. Mas nada disso funciona se você não praticar. Comece pelas pequenas situações. Na fila do mercado, elogie com intenção. Em conversas leves, troque "você gostou?" por "o que mais te chamou a atenção?" Isso ativa o cérebro analítico do outro e, ao mesmo tempo, treina sua presença, sua influência, sua precisão verbal. Todos os dias, pegue uma ideia simples e grave um áudio de 30 segundos. Pode ser algo como convencer alguém que está em dúvida. Fale sobre a dor da pessoa. Traga a dúvida que trava. Use a frase que abre a mente e mostre um caminho claro. Depois, escute com frieza. Corte o que é fraco. Refine. Repita. Isso vai transformar a sua comunicação no mundo real. Porque quem treina a comunicação como quem treina um músculo, domina salas, conquista corações
e comanda decisões sem parecer forçado. E por último, fale com você mesmo, olhe no espelho e diga a frase que você usaria no outro. Veja se ela tem impacto, se te arrepia, se te move. Porque se não mexe com você, nunca vai mover ninguém. Comunicação não é o que você diz, é o que você desperta. E quando você aprende a despertar o que importa, você para de ser ignorado e começa a ser lembrado. Você pode dizer que é confiante, pode repetir que é disciplinado, pode até gritar que é uma pessoa de palavra, mas a verdade é que as pessoas não escutam suas palavras, elas observam os seus sinais, e nada fala mais alto do que o exemplo silencioso. Quando você entra em um ambiente e está bem vestido, com postura firme e olhar direto, sem precisar de aplausos, você já comunica algo que não pode ser explicado. Você mostra que se respeita. E o cérebro humano, quando identifica alguém que se respeita, ativa automaticamente um gatilho de valor. É instintivo. A mente das pessoas entende. Se ele se cuida, se ele se prepara, se ele está atento aos detalhes, então ele deve ter algo a dizer. Isso acontece em milissegundos, e você ainda nem abriu a boca. Agora pense no impacto disso a longo prazo. Imagine que toda vez que você fala, você cumpre. Toda vez que promete, entrega. Toda vez que se compromete, aparece. As pessoas começam a ligar o seu nome a algo raro, consistência. E a consistência, com o tempo, se transforma em poder invisível. Porque enquanto a maioria tenta impressionar com frases prontas, você impressiona com fatos repetidos. Isso constrói reputação. E reputação é quando as pessoas confiam em você mesmo sem entender o motivo. Quer mostrar confiança? Então pare de tentar parecer confiante e comece a viver de um jeito que inspire confiança. Levante da cadeira com presença. Olhe no olho com verdade. Vista-se como quem está indo para o dia mais importante da sua vida. Não porque os outros vão ver, mas porque você sabe o que merece. Comece o dia com pequenas promessas e cumpra todas. Diga que vai terminar algo e termine. Diga que vai mudar algo e mude. A cada micro compromisso cumprido, você constrói não apenas respeito externo, mas uma força interna que ninguém pode te tirar. E essa força transparece. As pessoas vão começar a te ouvir de outro jeito. Vão prestar atenção quando você falar. Vão te seguir sem que você peça. Porque no fundo todo mundo quer ser guiado por alguém que já venceu a si mesmo. Agora, escreva aqui nos comentários. Minha mente está em modo de crescimento. Pode parecer uma frase simples, mas quando você escreve algo assim, seu cérebro entende como uma escolha, uma decisão consciente de sair do automático e assumir o controle. E é isso que começa a reprogramar sua forma de pensar, de falar, de agir. Então, não deixe para depois. Comente agora e marque o início da sua transformação. Você não nasceu com medo de falar, não nasceu inseguro, nem travado, nem tímido. Em algum momento da vida, alguém fez você duvidar da sua própria voz. E desde então você fala se desculpando. Você se explica demais. Pede permissão para existir. Só que isso não é seu. Isso foi instalado em você. E a partir de agora, você vai começar a tirar isso de dentro. Porque quem domina a comunicação, domina a própria realidade. Entenda, toda oportunidade entra pela porta da palavra. Toda conexão profunda começa quando alguém se sente compreendido. E toda liderança verdadeira nasce quando a sua voz transmite mais do que sons, transmite direção. Não é sobre decorar técnicas, é sobre recuperar o direito de se expressar com verdade. E a verdade só aparece quando você para de fingir. Você não precisa parecer inteligente, precisa ser claro. Você não precisa parecer forte, precisa ser firme. Você não precisa impressionar, precisa se conectar. E conexão acontece quando você fala com intenção. Quando você sabe exatamente o que quer que a pessoa sinta, entenda e faça. E isso começa no seu corpo. Antes de abrir a boca, pare, respire, aterre a sua energia, sinta os pés no chão, olhe para o outro como quem tem algo real para entregar. E então fale. Fale com ritmo, com pausa, com presença. Diga menos, diga melhor. Use exemplos. Use imagens mentais. Use silêncio. O silêncio é o espaço onde a mente do outro processa o que você acabou de dizer. Quem fala sem pausa parece desesperado. Quem domina a pausa domina a atenção. E a atenção é o novo ouro. Você quer ser lembrado? Então pare de competir por espaço e comece a criar espaço com sua fala. Quando você fala de forma limpa, segura, envolvente, as pessoas param. Elas sentem, elas confiam e começam a te seguir, não porque você pediu, mas porque você mostrou o caminho. É assim que líderes se formam. É assim que relacionamentos mudam.
É assim que o mundo começa a te ouvir. Não porque você grita, mas porque sua presença já diz tudo. Fale menos com a boca, fale mais com a intenção, e você vai perceber. A verdadeira comunicação não é sobre convencer, é sobre transformar. Esse é o segredo que poucos usam para convencer qualquer pessoa, o poder de contar histórias curtas. Você quer saber por que isso entra fundo na mente e move pessoas de verdade? Porque o cérebro não presta atenção a argumentos soltos, ele presta atenção à mudança ao longo do tempo. História é mudança embalada em sentido. Primeiro, ela captura a atenção, porque ativa a curiosidade. Quando você abre um arco do tipo, algo estava assim e então aconteceu aquilo, a mente cria um vazio que precisa ser preenchido. Isso liga o instinto de buscar final e mantém o ouvido aberto até a resolução. Sem curiosidade, não há atenção sustentada. Com curiosidade, a pessoa te segue sem esforço. Segundo, história cria imagens, e o cérebro pensa melhor em imagens do que em conceitos. Quando você diz terça à noite, corredor silencioso, luz da cozinha acesa, a pessoa não te escuta apenas, ela se vê lá. Terceiro, história desperta emoção, e emoção é o atalho da memória. Nada gruda sem sentir algo, seja dor, alívio, surpresa ou esperança. Quando a pessoa sente junto, ela grava junto. E o que é lembrado mais tarde é o que guia escolhas. Você já percebeu como algumas pessoas falam, e todo mundo para escutar, enquanto outras dizem coisas até mais importantes, mas ninguém lembra depois? A diferença não está na inteligência ou no vocabulário, está em como a história é contada. Imagine comigo, alguém diz que foi demitido. Ok, a gente ouve. Mas agora pense assim, no momento em que vi meu nome no papel, senti meu estômago afundar. Não era só o emprego, era tudo que eu acreditava sobre mim desmoronando. E mesmo assim, eu sorri para o chefe e disse, obrigado pela oportunidade, enquanto por dentro minha vontade era gritar. Isso muda tudo, porque agora quem te ouve está dentro da sua pele, está sentindo contigo, está vivendo aquilo junto. E nesse momento, você deixa de apenas contar algo e começa a conduzir emoções. É aqui que nasce o verdadeiro poder da comunicação, quando você não apenas informa, mas transforma quem te escuta. E é isso que os grandes líderes, mentores, professores, artistas e comunicadores fazem. Eles não te dão respostas. Eles te contam uma história e fazem você chegar às suas próprias respostas. É assim que você influencia, não com imposição, mas com verdade. Mas atenção, contar histórias com poder não é sobre inventar ou dramatizar. É sobre lembrar o que te moldou, trazer a dor real, o medo real, a superação real. E então, mostrar o que mudou em você depois daquilo. Porque toda história só é forte se ela tiver uma virada, um momento de transição, de conflito que vira aprendizado, e no final, uma frase que ecoa. Algo como, depois disso entendi que a minha voz valia mais do que o silêncio que eu usava para me proteger. Isso sim, fica na memória. Isso sim, cria conexão. Isso sim, te faz inesquecível. Se você quer ser ouvido, admirado, respeitado, aprenda a contar suas histórias, não como um diário, mas como um instrumento de transformação. A sua voz carrega o seu poder, e você vai usá-la com maestria, ou vai desperdiçá-la tentando parecer interessante, quando o que importa é ser verdadeiro. A escolha é sua. Você quer fechar mais vendas? Então pare de dizer, qualquer coisa, estou à disposição. Em vez disso, diga, posso te mostrar como resolver isso agora mesmo. Você assume a liderança e mostra clareza. Vendas não acontecem com quem espera, acontecem com quem conduz. Quer vender sem parecer insistente? Nunca diga, você tem interesse? Essa pergunta ativa o instinto de defesa do cliente. Ele se fecha, diz que vai pensar. Diga, o que faria mais sentido para você nesse momento? Começar com a versão simples ou já partir para a solução completa? Você não vende, você orienta. Quer evitar ouvir, vou pensar? Então não diga, me avisa qualquer coisa. Essa frase acaba com a autoridade. Você se coloca como opcional. Diga, posso te mandar os detalhes agora e agendar 5 minutos para alinharmos isso amanhã, pode ser? Você cria compromisso, sem pressão. Quem lidera o próximo passo, lidera a decisão. Quer gerar desejo? Não diga, esse produto é ótimo. Isso é o que todo mundo diz. Isso é o que ninguém escuta. Diga, sabe aquela sensação de resolver isso de vez com leveza? Foi exatamente isso que o João sentiu quando começou. Você cria imagem, emoção e identificação. Venda boa começa com verdade emocional e termina com confiança. Use a fórmula universal em menos de 30 segundos. Comece nomeando a verdade do outro em até 5 segundos.
Posso ver que isso está te cansando. Sei que seu tempo é curto. Ofereça uma promessa enxuta de ganho. Eu consigo deixar isso simples em 3 passos. Traga uma evidência concreta e humana. Funcionou comigo ontem. Aqui está o número. E entregue uma direção única e respeitosa. Se fizer sentido, vamos tentar assim agora. Agora o treino de hoje para qualquer contexto. Pegue sua ideia e escreva em 12 palavras. Se não couber, ainda não é claro. Grave 20 segundos com a sequência verdade, promessa, prova e direção. E corte toda palavra que não move entendimento ou ação. Pratique o golpe de 5 segundos. Inspire pelo nariz, segure 1 segundo, solte a primeira frase e feche com uma pausa breve. A pausa dá tempo para o cérebro do outro te seguir. Adicione o espelho de 10 segundos. Depois que a pessoa falar, resuma em uma frase o que ela disse. Se eu entendi, o que te preocupa é... E só então avance. Finalize com o termômetro de respeito. Diga o nome da pessoa. Agradeça a escuta e ofereça uma escolha clara. Prefere começar por A ou por B? Quando você fizer isso, vai sentir a energia da conversa mudar. As pessoas param de te julgar e começam a te acompanhar em casa, no trabalho e na rua. Não é mágica, é método. A partir de agora, toda fala sua carrega 3 efeitos imediatos. Quem te escuta entende rápido, confia no caminho e enxerga o próximo passo como inevitável. Você não precisa falar mais alto, precisa falar certo. E hoje você começa. Você quer que as suas conversas abram portas de verdade? Então ajuste as perguntas e sinta a mudança. Ao invés de perguntar, por que você fez isso? Pergunte, o que te levou a escolher esse caminho? Isso troca a acusação por investigação, derruba a defesa e coloca a mente no modo história, onde a pessoa organiza contexto, motivos e detalhes que você nunca ouviria sob ataque. Ao invés de perguntar, isso não faz sentido, por que complicar? Pergunte, se eu entendi bem, o que te preocupa é isto, certo? Essa confirmação cria segurança imediata. O alarme interno desliga e a pessoa passa a completar com precisão, entregando dados que constroem acordo. Ao invés de perguntar, vai dar ou não vai? E pergunte, como seria o cenário ideal daqui a 3 meses? E o que precisa acontecer esta semana para começarmos? Visualizar destino, cria direção e quebrar o futuro. Em uma semana transforma paralisia em passo possível. A vontade de agir aumenta porque o caminho fica visível. Ao invés de perguntar, está bom? Pergunte, de 0 a 10, quão satisfeito você está? E o que faria subir um ponto? Números obrigam a mente a sair do vago. E buscar um único ponto de melhora ensina a procurar alavancas reais. Progresso fica próximo e acionável. Ao invés de perguntar, você vai fazer isso ou não? Pergunte, o que você perde se nada mudar? E o que você ganha se agirmos agora? Colocar perda e ganho lado a lado faz a mente pesar custo real da inação e valor do movimento. A decisão deixa de ser impulso e vira lógica. Ao invés de perguntar, podemos fechar agora? Pergunte, o que te deixaria confortável para darmos o primeiro passo hoje? Dar controle reduz resistência. O não vira talvez e o talvez vira um sim pequeno, que sustenta compromissos maiores. Ao invés de perguntar, tem mais algum problema? Pergunte, existe algo além disso que te impede de avançar? Em seguida, cale-se por alguns segundos. O silêncio convida à verdade. A primeira resposta costuma ser social. A segunda revela a barreira real. Ao invés de perguntar, então ficou combinado? Pergunte, qual é o melhor próximo passo que parece leve e ainda assim te move na direção certa? Quando e como vamos fazer? Especificar tempo e formato transforma a intenção em compromisso. A mente começa a se preparar sozinha. Ao invés de perguntar, por que você sempre faz isso? E pergunte, o que torna isso difícil quando acontece? E como posso tornar mais fácil para você agora? Você substitui julgamento por apoio. A pessoa sai da culpa e entra na solução. Cooperação aparece. Ao invés de perguntar, você entendeu? Pergunte, o que ficou mais claro para você agora e qual é o primeiro passo que você vai testar? Recontar com as próprias palavras consolida entendimento e escolher um passo acende ação. Agora pratique para virar reflexo. Escolha um tema real e reescreva suas perguntas no formato certo. Leia em voz alta marcando pausas curtas. Confirme em uma linha o que ouviu. Feche com um passo leve e datado. Cada troca dessas muda o estado interno do outro de defesa para colaboração, de confusão para direção e de intenção para compromisso. Fale menos, pergunte melhor
e assista a portas se abrirem onde antes só havia parede. E agora preste muita atenção. Ao invés de dizer bom trabalho, diga: gostei de como você estruturou o começo em 3 pontos. Isso tornou a mensagem fácil de seguir. Repita esse formato nas próximas. Ao invés de você é incrível, diga sua calma quando o assunto apertou manteve a reunião produtiva. Esse controle faz a equipe confiar mais em você. Quando o elogio é concreto, o cérebro destaca o comportamento e grava para uso futuro. Use também a crítica que educa. Homens de sucesso fazem isso. Para baixar a defesa e descrever o observável, você mostra impacto e oferece caminho claro. Chame a responsabilidade sem humilhar. Ao invés de por que você sempre erra nisso, pergunte o que torna essa parte mais difícil. Você não transforma ninguém gritando. Você transforma mostrando. Quando você elogia com precisão, o cérebro grava o comportamento como um modelo a ser repetido. Quando você corrige com respeito, a mente abaixa a guarda e começa a ouvir de verdade. Essa é a arte que os grandes líderes dominam. Transformar emoção em direção. Por isso comece hoje. Escolha uma pessoa. Observe com atenção e diga algo que destaque o valor dela de forma clara, concreta e verdadeira. Você vai perceber a mudança nos olhos, porque todos nós queremos ser reconhecidos, mas não por qualquer coisa. Queremos ser reconhecidos pelo que fazemos de melhor. E quando alguém nos enxerga assim, algo dentro da gente se expande. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like agora. Isso mostra que você está aqui por transformação real. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. Toda semana eu trago conteúdos para destravar sua mente, sua fala e seu poder de influência. E escreve aqui nos comentários: eu escolho comunicar com consciência. Essa simples frase já começa a reprogramar sua mente para se tornar um comunicador fora da média. Obrigado por assistir até aqui. A sua voz tem valor. Use com presença. Use com intenção. E o mundo vai começar a escutar.